Fala, povo focado, beleza? Eu sou o professor Rian Geraste, professor de língua portuguesa do Focado no Edital, e nós estamos dando início a mais um curso de questões, dessa vez focado no concurso da UFRJ, organizado pela banca PR4. Nesse curso de questões, vocês terão tudo aquilo de que vocês necessitam para fazer uma prova maravilhosa para esse concurso. E falando de PR4, não à toa eu escolhi para começar um assunto que gera muita dor de cabeça. Quem poderia imaginar que um assunto tão simples como acentuação poderia dar tanta dor de cabeça? Pois é, mas a PR4, eu vou te falar, hein? Ela inventa cada coisa. Prestem bastante atenção em cada um dos assuntos de cada questão que vocês vão entender exatamente aquilo que eu estou querendo dizer. Para início de conversa, nossa questão número 1, ela diz o seguinte: em qual das alternativas abaixo há uma palavra obrigatoriamente acentuada? Bom, se você for ver cada uma das palavras presentes em cada alternativa, observem só. Boêmia. O que é uma pessoa boêmia? É uma pessoa que gosta de curtir a vida, na verdade? Boêmia. Veja que nesse caso eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo. IA. Bom, pelo menos tradicionalmente é assim. Daqui a pouco vocês vão ver exatamente um problema bem grave no que diz respeito a essa palavra para a PR4, porque, na verdade, a banca PR4 considera essa palavra proparoxítona, pois então, ela, para a PR4, ela deve ser separada como boemia. E, nesse caso, também seria acentuado. Porém, nesse caso, eu queria chamar a atenção de vocês. Se a gente tira o acento de boemia, que é um adjetivo, vira a palavra boemia. E boemia é um substantivo. A boemia toma conta de mim. Ou seja, se eu tiro o acento, a palavra continua existindo. Então, ela não é obrigatoriamente acentuada. Existe essa palavra boemia. Existe boêmia, que é um adjetivo, e boemia, que é um substantivo. Pôde. Ele pôde. Terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito indicativo. Agora, se você tira o acento de pôde, que é um acento diferencial do verbo pode, ele pode, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Ou seja, se eu tiro o acento, a palavra continua existindo. Então, ela não é obrigatoriamente acentuada, uma vez que se eu retiro o acento, a palavra pode existe. Pedirá, ele pedirá, terceira pessoa do singular do verbo pedir, no futuro do presente do indicativo. Agora, se eu tiro o acento, pedira, que pode ser tanto a primeira pessoa quanto a terceira pessoa do singular, do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu pedira, tu pediras, ele pedira. Então, se eu tiro o acento de pedirá, a palavra continua existindo. Olha só isso, hein? Saída, palavra acentuada por haver aí um hiato. Na verdade, eu nem disse, né? Na letra B é um acento diferencial, pode. Pedirá é acentuado porque é um oxítono terminado em A. Todo oxítono terminado em A é acentuado. Saída. Veja que nesse caso eu tenho um hiato. Quando eu tiver I ou U tônicos, seguido ou não de S, tem que ser acentuado. Agora, se eu tiro o acento, existe a palavra saída? Não. Saída com ditongo? Não. Agora, na palavra polícia, que é, dentro da maioria, segundo a maioria das bancas, um paroxítono terminado em ditongo, mas para PR4 é uma proparoxítono, se eu tiro o acento, existe a palavra policia, que é a terceira pessoa do singular, do presente indicativo do verbo policiar. Eu policio, tu policias, ele policia. Pois é, galera, a resposta da questão é letra D de dado, uma vez que entre todas as palavras apresentadas,
em todas elas, se eu tiro o acento, a palavra que resta continua existindo. A única em que isso não ocorre é na letra D de dado. Então, por conta disso, gabarito da questão número 1 é letra D de dado, beleza? Gera preocupação no que diz respeito a PR4, organizadora dos concursos da UFRJ, é a regra dos proparoxítonos. Bom, existe uma regra importantíssima acerca de palavras paroxítonas. As paroxítonas, são várias as palavras paroxítonas que são acentuadas, muitas. Se você parar para decorar todas as regras, não é problema nenhum. Por exemplo, as oxítonas, vamos lá, as oxítonas acentuadas são aquelas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, EM e ENS, beleza? Já as proparoxítonas, todas são acentuadas, beleza? Então, lembrando, palavras oxítonas, aquelas que têm a última sílaba tônica, todas terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, EN e ENS. Show? Todas elas são acentuadas. Já as proparoxítonas, aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica, todas elas são acentuadas. Agora, quanto às paroxítonas, quem já foi meu aluno em outros cursos sabe que eu conto a história do Caio Bruno, um aluno meu particular de muitos anos atrás, ele tinha 10 anos na época, em que a gente estava fazendo uma série de questões acerca de acentuação, e eu cheguei para ele e perguntei assim: Caio, quais dessas palavras aqui são acentuadas pela mesma regra? Aí ele chegou para mim, do nada ele abaixou a cabeça e fez assim, ó, ei, psiu, ali no chão. Aí eu, o que é isso? Do nada ele abaixou a cabeça e fez, ei, eu resolvi o ei, psiu. A última palavra eu não entendi. Aí ele foi e marcou a resposta certa. Aí eu falei assim, o que houve, Caio? O que você falou aí? Aí ele escreveu assim, ó, ei, psiu, li no chão. Aí eu já pensei assim, né? Eu falei, Jesus amado, li no chão deve ser algum tipo de entidade, né? Que ele está invocando. Ele fez, ei, li no chão, aí do nada veio a resposta. Ele marcou. Eu falei, gente, o que é isso, gente? Esse moleque tá falando. Eu falei, o que é isso, Caio? Aí ele, é para eu lembrar de quais palavras paroxítonas são acentuadas. Eu, como assim? Aí ele falou aqui, ó, terminada em ditongo, como polícia, terminada em psi, como bíceps, terminada em ir, como táxi, que pode ser seguido ou não de S. Aí, quando ele sublinhou U, eu falei, tadinho, tem uma furada aí. Eu falei, mas, Caio, não tem nenhuma palavra para ser terminada em U. Ele, não, professor. É só para lembrar as terminadas em uns e os. Aí eu falei, caramba, aqui, ó. Álbuns e vírus. Ou seja, ele pegou as terminadas com U acompanhado de uma outra letra, né? Álbuns, vírus. Terminado em L, fácil. O I já foi, terminado em N, hífen. O U já foi, R, fêmur. Em X, tórax. Em AN, imã. E em ão, órfão. Aí eu falei, moleque, você que criou isso? Ele foi. Falei, caraca, que loucura, mas ao mesmo tempo eu estava aqui anotando no cantinho para passar para os meus alunos. Que eu achei interessante que ele criou toda uma expressão para lembrar de todas as palavras paroxítonas que são acentuadas. Agora, galera, presta bastante atenção. Funcionou para ele, ele estava tentando uma vaga para o colégio militar, era o sonho dele estudar no colégio militar. Só que para você realizar o seu sonho de trabalhar na UFRJ, de passar no concurso UFRJ, tem uma furada aí na dica do Caio. Aqui, ó. Polícia.
do que diz respeito à ortografia, as regras de acentuação, polícia, a justificativa é que é um paroxítono terminado em ditongo. Lembrando que ditongo é quando você tem duas vogais na mesma sílaba. Polícia. Alguns gramáticos, alguns estudiosos dizem que, eventualmente, polícia pode ser considerado um proparoxítono eventual. O que isso quer dizer? Nós podemos considerar que polícia também é acentuado, uma vez que ela pode ser lida como polícia. Por exemplo, a Sebrasp, antiga CESP, já teve uma questão em que falava que, por exemplo, a palavra como armário poderia ter a sua acentuação justificada por duas regras, e a afirmativa estava correta, ou como proparoxítono ou como paroxítono terminado em ditongo. É assim que, por exemplo, a Sebrasp cobra. Agora, no seu concurso, PR4, sendo a banca organizadora, para ela, gente, polícia é um proparoxítono. Isso você não pode mais esquecer. Isso é muito importante, gente. Numa prova da banca PR4, polícia é um proparoxítono. Então, prestem atenção na questão número 2, porque ela diz respeito a exatamente isso. Vejam só. No primeiro parágrafo do texto 4, o termo fenômeno, que é um proparoxítono, antepenúltima sílaba tônica, em destaque, está acentuado conforme a mesma regra utilizada para acentuar a palavra. Aí veja a sequência. Mídia, tradicionalmente, paroxítono terminado de tono. Pós, monossílabo tônico. Os monossílabos tônicos, vou botar aqui, ó. Monossílabos tônicos, terminados em a ou ais, e ou eis, o ou os, ó, pós. Então, nesse caso, é o monossílabo tônico. Inevitável, ó, inevitável aqui, ó, paroxítono terminado em L igual fácil. Também, oxítono terminado em e é monossílabo tônico, né? Rian não tem nenhuma proparoxítona. Pois então, tradicionalmente, essa questão seria anulada. Mas no que diz respeito a PR4, organizadora do concurso do UFRJ, o gabarito é letra A, porque você vai separar mi de A. É uma proparoxítona. Entenderam isso? Então, tenham muito cuidado. Vejam só a questão número 3 para ratificar, para mostrar como exatamente assim como eles cobram. Ó, ainda com base no texto 3, é uma outra questão. É correto afirmar que a palavra médio, no primeiro parágrafo, está acentuada conforme a regra utilizada para acentuar a palavra. Muita gente nessa questão marcou letra B de bola, porque médio seria um paroxítono terminado em ditongo. Aí as pessoas começaram a procurar um paroxítono terminado em ditongo e não acharam. Porém, acharam na letra B um paroxítono terminado em L. Aí, pessoal, deve ser paroxítono. Mas, na verdade, era a letra C, político, por ser uma palavra proparoxítono. E, consequentemente, por ser uma palavra proparoxítono, assim como tá aí, ó, proparoxítono. Político, tradicionalmente, médio. Mas, para PR4, é médio. Por isso que tanto médio quanto político são palavras proparoxítonas para a banca PR4. Então, fique bastante ligado nesse tipo de questão, beleza? Claro que existem questões tradicionais organizadas pela PR4. A cenário alternativo é que todas as palavras são acentuadas com a mesma regra. Fica ligado nesse pensamento, a gente tem que lembrar. Vamos lá. Comercio. Lembra que para a PR4, isso aqui é uma palavra proparoxítona, porque o separa. Então, a primeira é proparoxítona e a segunda palavra paroxítona terminada em L. Não é a mesma regra. Também, oxítono terminado em superfluo, proparoxítona, não é a mesma regra. A, oxítono terminado em A, e traz, oxítono não, eu falei oxítono, é monossílabo tônico, uma única sílaba. Oxítono tem que ter pelo menos duas sílabas para ser a última sílaba tônica. A é monossílabo terminado em A, monossílabo tônico, e traz também monossílabo tônico terminado em A, seguido de S, mesma regra. Resposta da questão número 4 é a letra C de casa.
móvel, paroxítono terminado em L, está, oxítono terminado em A. Herói, de tom aberto tônico. Interessante falar sobre isso, ó. Terminados em OI, EL e EI. Herói, troféu, anéis, beleza? Lembrando que com a nova ortografia, isso aí só pode acontecer na última sílaba, beleza? Olha aqui, ó. Heróico, tinha acento, não tem mais. Ideia, não tem mais acento. Tem em anéis, porque na última sílaba, ok? Agora, na penúltima sílaba, não é mais acentuado. E próprio, lembrando que para PR4 é uma proparoxítona, também não é a mesma regra. Resposta da questão número 4. Ambas as palavras são monossílabos tônicos terminados em A, seguido ou não de S. Questão número 4, letra C de casa. E para fechar esse bloco acerca de acentuação, dá uma olhadinha aqui, ó. Quanto às palavras 1 e 2 sublinhadas no texto, podemos afirmar que no seu material de questões tem um textinho que precede essa questão e as palavras apresentadas são diplomático e exército. Acabei de colocar lá embaixo da questão. Gente, diplomático, ó, mático, exército, ambas palavras proparoxítonas. Ambas palavras proparoxítonas. Agora, prestem atenção na maldade dessa questão, porque se você perceber, são afirmativas longas. Muita gente nessa prova marcou letra A, sendo que não percebeu que a palavra estão incorretamente acentuadas, uma vez que ambas são proparoxítonas. Gente, cuidado. Eu botei essa questão aí para vocês prestarem bastante atenção que, às vezes, a questão é tão simples, que a mente relaxa e você, às vezes, não percebe que na afirmativa tem uma palavrinha que quebra toda a afirmativa. Galera, a resposta, obviamente, é a letra C de casa. Estão corretamente acentuadas, uma vez que ambas são proparoxítonas. Por favor, tenham cuidado. Eu botei essa questão para vocês prestarem bastante atenção na afirmativa. Isso pode te derrubar. A afirmativa, a leitura da afirmativa tem que ser feita de maneira bem atenciosa, com cuidado, para que vocês não errem uma questão tão simples como essa. Muitas vezes as pessoas acabam se enrolando na leitura da afirmativa. Na letra B diz que ambas são paroxítonas, claro que não. Na letra D diz que a primeira é proparoxítona, mas a segunda não é paroxítona. Na segunda diz que está incorretamente, quando diz que ambas estão incorretamente acentuadas, não tem o menor sentido. Diz que na letra E uma é oxítona, claro que não, e a outra está incorretamente acentuada, porque proparoxítona não, por ser proparoxítona, claro que está corretamente acentuado. Resposta da questão número 5, realmente é letra C de casa, beleza? Galera, isso foi só o primeiro bloco, tem muito mais coisa pela frente, então nesse caso a gente vai ver todos os assuntos que interessam a vocês para fazer uma prova da PR4, beleza? Vamos que vamos, que tem muito mais coisa pela frente. Vamos lá!